Graça e paz, irmãos, dando seguimento à nossa maratona Cartas Paulinas 2 e Hebreus, módulo 17, partindo agora para o capítulo 9, onde vamos adentrar na carta aos Hebreus, parte 1. Bora lá então? Talvez o mais difícil, ou a mais difícil carta, o mais difícil escrito a ser interpretado no Novo Testamento, é rival do Apocalipse, para você ter uma ideia. Qual é a situação de interpretação da carta aos Hebreus? Acreditava ser um escrito para combater heresias. Acredita-se, na verdade, ser um combate a heresias, encorajamento espiritual. Cristo é visto na sua pré-existência, ou seja, pré-encarnação, podemos dizer assim, porque Cristo é eterno. Cristo maior que o Antigo Testamento, é bem abordado a respeito de Cristo, visto a tipos e situações do Antigo Testamento. Falando sobre questões preliminares, a questão do autor e data, na verdade é um mistério, porque é uma carta anônima. Clemente de Alexandria acredita que seja de Paulo. Orígenes, ele diz que o pensamento foi de Paulo, mas escrito por Lucas. Tertuliano acredita que é um escrito de Barnabé. Agostinho de Hipona, o início é de Paulo, mas o final é indeterminado. E Martinho Lutero atribui a Apolo a autoria da carta aos Hebreus. Se fosse Paulo, só por uma questão pedagógica, né? Se fosse Paulo, seria a terceira em ordem cronológica entre Tito e Timóteo, mais ou menos isso. Mas não há consenso, para ter uma ideia, não há consenso a respeito do escrito dessa data. Mas existem mais teorias, alguns acreditam que é de Pedro, Filipe, o diácono, na verdade, Priscila, Áquila, Aristion, Silas, Marcos ou Judas. São alguns nomes que ventilam a autoria desta carta, não tanta força quanto aqueles primeiros listados ali. Data entre 67 e 69 depois de Cristo. Destinatário, outra dificuldade. Alguns acreditam que é para os gentios convertidos do paganismo, outros judeus não palestinos. Também é outra dificuldade de interpretação e consenso. Nós vemos os principais temas abordados nessa carta aos Hebreus, que é a revelação de Cristo. Como é que ele é revelado nessa carta? Como herdeiro de todas as coisas, o resplendor da glória de Deus, expressa imagem de Deus, coroado de glória e honra, sumo sacerdote misericordioso, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, grande sumo sacerdote, sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Se vamos falar sobre um esboço temático da carta aos Hebreus, podemos ver que entre o primeiro e o segundo capítulo vamos ver Jesus superior aos anjos. No terceiro vamos ver Jesus maior que Moisés. No quarto, Jesus superior a Josué e grande sumo sacerdote. No capítulo 5 e 6, Jesus superior ao sacerdócio da antiga aliança. E sétimo, sacerdócio de Melquisedeque, o tipo de sacerdócio de Cristo. Não que é o tipo de sacerdócio, é que tipificava o sacerdócio que Cristo haveria de ocupar na terra. Superior aos anjos. Já vimos que no gnosticismo os anjos eram considerados dignos até de adoração. E eles também rebaixavam Cristo a este nível. Então o escritor dava algumas referências dando a ênfase que Jesus ele era superior aos anjos. Não era assim. Cristo então ele é abordado como filho de Deus para combater. Ele não era igual aos anjos. Não era na mesma linha e tamanho, na verdade, na questão da importância. Cristo ele é apontado como filho de Deus, herdeiro de todas as coisas. Aí novamente é citado como resplendor da glória de Deus, expressa a imagem divina, sustentador de todas as coisas, purificador dos pecados, um atributo de Deus, na verdade, né, uma deidade. Está à direita de Deus, mais excelente que os anjos, herdou um nome mais excelente, seu trono subsiste eternamente e está coroado de honra e glória. Diversos atributos para apontar que Cristo é superior, é mais excelente e não se compara a figuras angelicais à sua deidade. Superior a Moisés. O escritor não se preocupou em diminuir Moisés, mas ele quis colocar Jesus no devido lugar. Ainda que Moisés, ele é profeta, legislador, um grande líder, guiou o povo na saída do Egito em direção à terra prometida, também Cristo tem o seu papel, não desfazendo
de Moisés, com toda a sua liderança, mas colocando Cristo no seu lugar de superior. Nós vimos que Moisés não concluiu, mas aí tem, também a carta coloca que Jesus ele é superior a Josué. Já que Moisés não conseguiu concluir colocando o povo na terra prometida, Josué conseguiu. Mas assim como Moisés não completou a jornada, Josué conduziu o povo à terra prometida, beleza? Mas para dar um descanso físico. Era apenas um descanso físico. Um tipo do que Deus queria fazer com a pessoa de Cristo para conosco. Jesus ele conduz o homem então a um descanso espiritual e eterno. Superior ao antigo sacerdócio. Por que superior ao antigo sacerdócio? Arão, ele tinha 3 anos mais velho que Moisés, iniciou o sacerdote dos levitas, mas tinha falhas. Jesus era e é sem falhas, pois nós vemos que os sacerdotes antigos, além de apresentar ofertas e sacrifícios por para falhas do povo, oferecia pelas suas próprias falhas, mas Jesus não. O sacerdócio maior, segundo a ordem de Melquisedeque. Assim era Jesus, assim é Jesus, maior e mais destacado do que todas essas ênfases que nós demos até então. Bons estudos e graça e paz.